Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Eu quero, em primeiro lugar, me dirigir a você, como sempre faço, dizendo que a nossa oração tem sido que Deus guarde o teu coração na santa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que você esteja vivendo nesta realidade em inteira certeza de fé. Muito bem, vamos ao nosso 2 dedos de prosa de hoje. Eu quero convidá-lo à leitura no Evangelho segundo Lucas, de um texto que vai do versículo 30, melhor dizendo, versículo 30 até o versículo 35. Esse texto, então, vai ser o encontro do anjo com Maria, e ele vai falar que Deus começa agora a intervir e começa a agir de forma direta para o cumprimento de todas aquelas grandes promessas que foram feitas, e nós as vimos passo a passo no Antigo Testamento. O texto diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu quero destacar com você aqui algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, ele está dizendo que esse que iria nascer de uma mulher, em cumprimento àquela promessa, neste caso de Maria, seria grande, ele seria chamado em primeiro lugar Filho do Altíssimo. Então, Filho de Deus, que estaria se encarnando. Segundo lugar, a confirmação da sua humanidade, no versículo 32 ainda, quando diz que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por que Davi, seu pai? Porque ele é da família do rei Davi, e a Davi, o rei segundo o coração de Deus, havia sido prometido que o descendente dele herdaria o reino e seria um reino eterno. Então, está falando da humanidade aqui de Jesus Cristo. O verso 33 diz que esse reino seria eterno, portanto, ele reinará eternamente na casa de Jacó, o neto de Abraão, e que deu início à formação do povo, quando esse povo entrou no Egito e de lá foi tirado por Moisés, na libertação lá da escravidão egípcia. Então, Jacó, ele também reinará na casa de Jacó, o cumprimento das promessas. O seu reino não terá fim. Então, de novo, versículo 33. Maria agora faz uma pergunta que cabe, num certo sentido, caberia a todos os seres humanos fazerem a Deus nesse caso, ela diz: como se fará isto? Ou seja, ela fala no sentido de como é que vai se dar isso, porque eu sou virgem, e como vai acontecer essa realidade. Na verdade, traçando um paralelo com essa fala de Maria, é a mesma fala que nós poderíamos ter. Não era com a dificuldade do nascimento propriamente, através de uma virgem, mas a nossa fala é esta: como vai acontecer isto? Ou seja, como nós vamos ver alguém que possa de fato cumprir todas essas grandes promessas e nos incluir nesse enredo de Deus, nessa história que fala que nós vamos viver eternamente, que fala que nós vamos estar vivendo em glória, vitoriosos, livres da morte. Essas grandes promessas de um reino que participaríamos dele eternamente. Como se fará isso? A resposta dada à dificuldade de Maria com relação ao nascimento do menino, de Jesus, é a mesma resposta
que vemos para nós com relação à dificuldade de entendermos essas e de recebermos essas grandes e preciosas promessas, porque a coisa se resume então assim: como se fará isto? O verso 35 então é a resposta do anjo. O Espírito Santo de Deus. Então, Maria, sobre você vai descer o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E agora ele diz, o que vai acontecer? O que vai ser gerado em você é santo. O que de ti vai nascer será chamado Filho de Deus. Então esse verso, ele resume bem este nosso ponto hoje, porque nós estamos falando disso. A solução de Deus para o nosso problema e também o cumprimento das grandes promessas de Deus, ela se encarnou. Deus agora sai do campo das palavras, das promessas através de palavras, e essas promessas, elas se materializam, elas se tornam carne. Então, o que acontece? Cristo, ele é Deus e ele nasce um ser humano, e como nós nascemos, também ele nasceu. Ele nasceu para experimentar a nossa vida, para se identificar com a nossa vida. E mais do que isso, ele também vai se identificar com a nossa morte. Ele vai morrer. E somente através dessa identificação com a nossa vida, ele vai viver uma vida de um homem entre homens, e também se identificando conosco na morte, é que ele vai conseguir e conquistar para nós a maior de todas as vitórias que nós precisávamos. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre a morte. E por quê? Porque este homem, como diz o verso 35, ele é o santo, ele é filho de Deus. Nas Institutas de Calvino, me permitam essa leitura, ele diz algo sobre essa união de Deus e homem na pessoa de Jesus Cristo, o Santo. Ele diz que a união da pessoa de Deus e de Jesus Cristo, o homem, ele abre para nós então uma porta de grande esperança. E Calvino diz exatamente assim: em suma, como não pudesse, sendo Deus somente, sentir a morte, nem pudesse vencê-la apenas como homem, ele aliou a natureza humana com a natureza divina, para fazer expiação pelo pecado, para que submetesse a fraqueza de um à morte, e para que, lutando com a morte pelo poder da outra natureza, ele pudesse obter a vitória por nós, ou em nosso favor. Então, o resumo é este. Qual é o propósito da encarnação? O propósito da encarnação é essa realidade de que somente Deus, homem, poderia cumprir as promessas que Deus fez a nós, os homens. E então, o nascimento desse santo, do santo de Deus, é o nascimento de um homem que viveria uma vida perfeita, uma vida sem pecado, e que, portanto, poderia oferecer também a Deus o Pai um sacrifício perfeito que satisfaria o Pai para a expiação dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo veio para cumprir, dar início com a sua vida, com a sua morte, a esta realidade da identificação de Deus com os dilemas humanos. E sendo o santo de Deus, nós vamos ver mais à frente com detalhes, ele vai vencer a morte, ele vai ressuscitar. Portanto, aí está a nossa esperança, o fato de que Cristo viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos receber da sua vida, e isso ele nos mostra na sua ressurreição. Então este é o enredo de Deus.
Estas são as realidades que estão preparadas para nós. Vamos continuar nessa caminhada, vamos ver essa vida de Jesus, vamos ver como isso está sendo aplicado à igreja. Deus te abençoe, até o próximo 2 Dedos de Prosa, quando nós caminharemos um pouquinho mais, se Deus quiser, vendo todas essas maravilhas preparadas por Deus para mim e para você. Deus te abençoe. Até o próximo.